Olá, muito boa tarde a todas, todos e todos. É uma imensa alegria estarmos aqui no segundo dia de apresentações de iniciação científica do GT de Moda, Sustentabilidade e Inclusão. Estou aqui com a minha parceira de trabalho, professora Fernanda Farias, minha conterrânea. Uma alegria imensa estarmos juntas nessa missão. E quero aproveitar para agradecer, fazer aqui alguns agradecimentos, primeiramente a professora Cíntia Tavares, a presidenta do colóquio, aqui as coordenadoras desse GT, nesse caso, Ana Mary e Suzana Barreto, e também aos coordenadores de iniciação científica, Marcelo Machado e Thaisa Vieira. Bom, também quero agradecer a todo mundo que compõe o colóquio, e faz parte dessa organização, Marcela, a nossa monitora, Fernanda Massi. E agora a gente vai começar a dar início às nossas apresentações, mas antes disso a gente vai fazer uma pequena apresentação. Eu não comecei me apresentando, fazendo uma audiodescrição. Meu nome é Patrícia Matos, sou professora e pesquisadora, trabalhei como professora substituta da UFC e tive uma imensa honra e alegria de ministrar uma disciplina chamada Moda, Design e Sustentabilidade. Razão pela qual estou aqui hoje, mas tem uma ligação com a sustentabilidade mais antiga até, no seu viés social, até mais do que viés ambiental, e é o que me interessa, especificamente. Bom, me descrevendo um pouquinho, sou uma mulher de pele parda, visto uma camisa preta, tenho um óculos, uma armação tartaruga, imagino, uso um batom cor rubro nos lábios, ali atrás de mim uma parede azul, duas colunas com livros, estantes com livros, um abajur que está ligado para dar aqui uma boa ambiência. Vou pedir agora para a professora Fernanda Farias para que ela possa dar uma palavrinha, se apresentar também, e logo na sequência a gente começa com as apresentações. Muito obrigada. Obrigada, professora Patrícia. Boa tarde a todos. É uma honra muito grande, uma alegria muito grande estar aqui novamente. Ontem nós tivemos um dia muito especial, com muitos trabalhos maravilhosos, e hoje nossa agenda está cheia, com muita coisa bacana também, sou formada em design de moda na Université de Lyon, da França, em Lyon, Université Lumière Lyon 2, e faço doutorado, sou doutoranda em design de moda aliada à sustentabilidade pela Alminho em Portugal, e assim, e também faço diversas pesquisas nessa área, tenho um carinho muito grande, uma curiosidade muito grande e uma crença de que realmente a gente precisa mesmo mudar um pouquinho, a forma de pensar sobre vários aspectos, e é muito importante, isso que está acontecendo agora, nesses dias, é extremamente importante para o nosso mundo em si, para todas as pessoas, Me descrevendo também rapidinho, acho que eu também sou parda, branca, tenho um cabelo, um louro acinzentado, mais puxado para escuro, estou com um óculos com armação prateada, bem fininha, estou com uma blusa de linho branca, em um ambiente com paredinhas de tijolos brancos atrás, um móvelzinho de apoio de madeira de demolição, e aqui ao lado uma cortina begezinha areia de linho, tá? Também tô com um batonzinho meio amarronzado, acho que é basicamente isso, assim, tô com o cabelo preso, tá? E estou principalmente muito feliz, com um sorrisão, assim, no rosto de estar aqui com vocês, e já ansiosa para começarmos. Muitíssimo obrigada a todos pela presença. Muito obrigada, professora Fernanda. Bom, explicando um pouquinho a nossa dinâmica, como será hoje, A gente tem 8 trabalhos, então a gente vai fazer uma dinâmica um pouco rapidinha de apresentação para que a gente possa acomodar todo mundo, Então, cada um de vocês terão 7 minutos de apresentação, a gente vai aqui controlando, quando der o tempo a gente avisa vocês, mas quero que vocês fiquem bem à vontade, e ao final a gente faz o debate, tá? Eu apresento os primeiros 4 trabalhos, na sequência a professora Fernanda apresenta os outros últimos, tá bom? Bom, e sem mais delongas, deixa eu chamar o primeiro trabalho, é do Henrique Gil, co-orientado por Mariana Meningazola, intitulado como Moda Inclusiva, Desenvolvimento de Roupa Social Feminina para Pessoas com Paraplegia. Bom, Henrique, fique à vontade. Eu agradeço a professora Patrícia Matos pela apresentação.
Seguindo, né, para economizar tempo, esse é o título da minha pesquisa, pode passar. O objetivo principal da minha pesquisa é o desenvolvimento da roupa social feminina para pessoas com paraplegia, e um foco na apresentação dos parâmetros de desenvolvimento que visam a plena percepção de conforto desses usuários. Para isso, precisamos entender a lesão medular, né, dessas pessoas. Então, a lesão medular, ela funciona de duas formas. Ela pode ocorrer de duas formas. Por esmagamento e por ruptura. Essa lesão ela pode ser alta ou baixa. Em algumas situações, ela pode causar consequências da perda da sensibilidade e funções motoras. Essas pessoas, elas representam mais de 900 mil pessoas da nossa presença na nossa sociedade, e essas pessoas, elas são marginalizadas, né, tendo certas dificuldades em encontrar modelagens que supram essas necessidades básicas, né? Elas apresentam também uma baixa autonomia no momento do vestir-se e no despir-se, e no mercado há uma certa incoerência com relação à numeração dessas peças para essas pessoas. Elas são, em sua maioria, inadequadas e não atendem esse público. As características anatômicas dessas pessoas, elas são diferenciadas, né? Sendo elas o aumento das medidas da região escapular, bem como o aumento considerável das medidas dos ombros, em decorrência do uso excessivo desses membros, em sua maioria para a movimentação da cadeira. Há um deslocamento da cintura para cima do seu local habitual e um aumento também do cós e o seguido do prolongamento da linha do cavalo, das peças inferiores. Vou passar. Nessa pesquisa, nós fizemos uso do desenvolvimento de produto, da metodologia de desenvolvimento do produto do Lobar, somado aos dados de desconforto de Maffei. Há também o uso de referenciais para a moda feminina da NBR, 13.377. Foram estudados temas, né, como deficiência, lesão medular, paraplegia, dificuldades encontradas por essas pessoas com paraplegia, iniciativas na área do design para cadeirantes, ergonomia, antropometria, modelagem específica para esses cadeirantes, e, por fim, tecidos. Foram desenvolvidos também painéis semânticos de tendência e inspiração, seguidos da peça piloto e realização de testes de vestibilidade. Pode passar. Foi feita a análise do problema central, que seria a lesão medular, e os seus braços, vamos dizer assim. A lesão medular, então, ela reflete em limitações, dificuldades no momento do vestir-se e despir-se. Houve também a análise de modelagens específicas, né, problemas nas modelagens específicas já existentes, bem como comparação de iniciativas de design. Pode passar. Para o fechamento, né, para o desenvolvimento final de uma geração de alternativas, foi feito croquis para atender às necessidades desse público, sendo selecionado para este artigo o próximo, pode passar, esse croquis. Então, nesse desenvolvimento inicial da ideia, foram projetadas fendas laterais na camiseta desse conjunto, que facilitam o movimento, né, dos braços, liberando os braços, nós vamos ver logo mais à frente. Para a saia foi pensado um ilhose em tecido, com um cinto encapado em velcro, como vocês podem ver aqui
abaixo a linha dos seios, do busto. Uma dobra também foi pensada, uma dobra transversal, facilitando o momento do vestir-se e do despir-se. Pode passar. Essa é a tela, né, a peça piloto. Pode passar. Aqui eu apresento os testes de vestibilidade, pode passar. Aqui uma representação do que eu mencionei, né, da fenda facilitando o movimento dos braços, pode passar. E eu apresento a vocês o conceito híbrido que essa peça possibilitou. Então, é verificável que essa peça, ela funciona para ambas as situações, né? Assim, situações em que as pessoas estão sentadas, em condições de sentado, né? Pessoas com paraplegia, e pessoas que não partilham dessa condição. Pode passar. Aqui eu vou apresentar para vocês brevemente os parâmetros que nós chegamos com esse estudo. Então, as fendas laterais, elas facilitam o movimento dos ombros, dos membros superiores, no caso. A abertura lateral com fechamento em velcro para a blusa, facilitando o momento do vestir-se e despir-se. A costura embutida francesa, que evita sobras desnecessárias de tecido. Tecidos finos e leves para a blusa, melhorando a percepção de conforto térmico desse usuário. O transpasse da saia, que facilita, né, o momento já citado do vestir-se e despir-se. O velcro encapado, que eu também já mencionei. Uma sobra de tecidos em formato elíptico para a saia, que facilita não. Ela mantém a estabilidade da peça, tá? Protege também os membros inferiores desse usuário. E a modelagem versátil, que engloba o termo que eu apresentei anteriormente para vocês, seria o termo híbrido, né? O conceito de uma peça híbrida, que funciona tanto para pessoas em condição de sentada, quanto para pessoas que não partilham dessa condição. Tem uma tentativa utópica do conceito universal de design. Pode passar. E eu encerro aqui agradecendo a oportunidade, a possibilidade de apresentar esse artigo para vocês. Fico aberto a perguntas. Muito obrigada. Muito obrigada, Henrique. Aproveito para parabenizá-lo pelo trabalho. A gente vai conversar um pouco mais ao final, junto com todo mundo, tá certo? A gente fica aqui com muita vontade de já fazer alguns comentários, não é, professora Fernanda, mas a gente vai segurar um pouquinho, dada aqui a nossa questão do tempo, tá bom? A gente volta já com você. Obrigada. Gostaria agora de chamar, então, Nathalie Magalhães, com seu trabalho sobre algodão doce, cores sobre rodas, projeto de moda inclusiva para adolescentes com paralisia cerebral. Olá, muito obrigada pela introdução. Meu nome é Nathalie, eu vou apresentar o nosso trabalho Algodão Doce, Cores sobre Rodas, que é um projeto de moda inclusiva para adolescentes com paralisia cerebral. Pode passar, por favor. Somos os autores eu, Nathalie Merida, a Adriane Dalla Vecchia e o Rony Dragojevic. Pode passar, por favor. Uma introdução do nosso trabalho, ele resulta de um projeto realizado na Universidade Anhembi Morumbi e orientado pelo professor Dr. Geraldo Coelho, e ele vem dessa discussão sobre a inclusão social na moda. O objetivo geral é criar uma coleção sustentável que pudesse otimizar a vestimenta das roupas, trazer bem-estar e contribuir com a construção da identidade de adolescentes com paralisia cerebral. Pode passar, por favor. Então, ele começa com esses 3 pilares, o primeiro sendo a moda inclusiva e a importância da inclusão em todos os aspectos da sociedade, mas também dentro da moda. Por quê? E aí pode passar, por favor. Do papel da moda na construção da identidade. Pode passar, por favor. E a adolescência como sendo esse período da construção da identidade. Pode passar, por favor. Então, a gente vê que hoje em dia as roupas não são muito adaptadas para pessoas com deficiência, e além dos desconfortos físicos, como as peças que podem ser muito largas ou muito apertadas, ou a escolha dos aviamentos,
também existem as consequências psicológicas dessas frustrações, que são a baixa autoestima e a exclusão social. E a gente sabe que a moda, ela é muito importante no nosso bem-estar, da gente se sentir bem, e a moda, ela é esse meio de comunicação, de expressão e da formação de identidade e também da individualização. E aí, vendo isso, a gente escolheu esse momento da vida, que é a adolescência, que é quando a gente sai da infância, quando os nossos pais decidem o que a gente vai vestir, e a gente começa a pensar no que a gente gosta, na nossa identidade, fora e dentro da moda, e é um período em que esse pertencimento é importante também. Pode passar, por favor. Sobre a paralisia cerebral, ela se caracteriza por desordens permanentes no movimento e na postura, e ela ocorre tanto no desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil. A paralisia cerebral é a principal causa de deficiência física na infância, e a cada 1.000 casos, a cada 1.000 nascimentos, tem uma média de 2 casos. Ela também tem uma dificuldade de movimento, quando a pessoa tem paralisia cerebral, de fala, e 1 a cada 3 crianças com paralisia cerebral não conseguem andar. Então, elas precisam do auxílio da cadeira de rodas. Pode passar, por favor. Então, a partir dessas 3 bases da moda inclusiva, da identidade da adolescência, também sobre a nossa pesquisa sobre a paralisia cerebral e dessa necessidade da cadeira de rodas, a gente escolheu um público feminino de 12 a 14 anos, com paralisia cerebral e cadeirantes. Pode passar, por favor. A gente fez uma pesquisa, como o projeto foi desenvolvido no meio da pandemia, a gente fez ela online, mas a gente também teve ajuda de uma cuidadora, ela é uma professora numa escola para crianças e adolescentes com paralisia cerebral, e a gente pôde ter essa conversa, além do questionário, onde a gente falou com pais e responsáveis. E a gente teve um resultado muito positivo deles ficaram muito felizes, né, da gente estar com esse interesse, e eles reclamaram bastante do conforto dos tecidos. Eles gostam mais de tecidos leves, eles não gostam dos tecidos pesados, que eles causam desconforto. Os aviamentos também foi uma reclamação, no sentido de que eles têm difícil manuseio, e que na maioria das vezes eles acabam escolhendo peças que não têm aviamentos, ou que têm poucos aviamentos, justamente para poder facilitar. E também as modelagens, que elas são grandes demais para a anatomia das filhas deles, justamente porque existe essa diferença no desenvolvimento dos músculos. Pode passar, por favor. E a gente também fez uma pesquisa com o público, também virtual, onde a gente teve esse interesse de saber mais sobre a interação dessas adolescentes com a moda, da importância das roupas no dia a dia e as preferências. Então, a gente teve um resultado muito positivo no sentido de interesse sobre moda e sobre estilo, e então 76% falaram que possuem muito interesse, gostam de se vestir, gostam de montar looks e tal. A gente teve também uma preferência por cores pastéis, que são aquelas cores mais diluídas, candy colors, e as cores neutras, branco, preto, cinza e bege, e também estampas coloridas. E quando a gente perguntou as peças mais utilizadas, elas falaram shorts e camiseta. Pode passar, por favor. Então, por essa preferência nas cores, a gente escolheu essas cores pastéis, que venham do tingimento natural, então a semente de abacate, índigo, hibisco, açafrão e gengibre, e também porque o tingimento natural ele tem um impacto positivo no meio ambiente quando a água é descartada, ao contrário do tingimento comum. Pode passar, por favor. Então, essas foram as nossas estampas desenvolvidas, são 2 tie-dyes e 2 estampas digitais, que também o processo de estamparia digital, ele gasta menos água do que os outros processos de estamparia. Pode passar, por favor. Então, essa é a nossa coleção, ela é composta por 6 looks, elas incluem vestidos, calças, shorts, que são todos adaptados para a modelagem, a modelagem é adaptada para o corpo dessas meninas com paralisia cerebral. Eles possuem aviamentos adaptados, então nada tem aviamentos nas costas, nas partes onde o corpo entra em contato com a cadeira de rodas. A gente se preparou, teve essa preocupação com as alturas dos comprimentos das saias. A gente colocou shorts em tudo também, por estar sentada sempre. Pode passar. E a gente deu os nomes das peças
para as meninas que os pais responderam a pesquisa no começo. Então, essas peças são Ana Luísa, Júlia, entre outras. Elas foram desenvolvidas no Clo 3D por conta da pandemia. Pode passar, por favor. Temos aqui alguns exemplos dos nossos aviamentos. Então, esses botões de pressão ao invés do botão normal, ou presença de elástico ao invés de zíper na maioria das peças. E as golas, elas foram mais amplas para também facilitar o vestir e o desvestir. Pode passar, por favor. Então, como conclusão, a gente teve o tema do projeto, que é a inclusão social. Ele foi essencial para a gente poder expandir mais os horizontes, pensar nessas limitações do indivíduo com deficiência e poder pesquisar e desenvolver essas soluções para que eles possam participar da vida da sociedade de forma igualitária. As pesquisas que a gente realizou, tanto com os pais quanto os adolescentes, auxiliaram a gente a desenvolver modelagens, escolher os aviamentos e tecidos que se adaptam à cadeira de rodas e também ao corpo do público. Além disso, foi indispensável que as peças incluíssem esses elementos formais desejados pelas adolescentes, para que elas se sentissem vistas naquelas roupas e gostassem delas e quisessem usar, sem deixar a sustentabilidade de lado, tanto no nosso uso do tingimento natural, dos tecidos orgânicos, o algodão orgânico, como a maioria dos tecidos. É isso, muito obrigada. Muito obrigada, Nathalie, que trabalho lindo, né? A gente aqui escoçando para fazer comentários. Parabéns pelo trabalho. Né? Mas muito obrigada. Parabéns. Ao final a gente faz alguns comentários, não se preocupe, a gente volta no seu trabalho, tá bom? Bom, e agora eu gostaria de chamar a Gíulia Bortolom Pérez com um trabalho intitulado como Roupa com Recurso de Construção, que facilita o cuidador vestir e despir o idoso acamado. Foi coorientado pela Maria Helena Ribeiro de Carvalho. Boa tarde, então. Como a Patrícia já me apresentou, meu nome é Júlia, sou estudante do 4º ano de moda, e a temática do meu artigo é Roupa com Recurso de Construção, que facilita o cuidador vestir e despir o idoso acamado. Pode passar. Então, a problemática do artigo é como desenvolver roupas que facilitem para o cuidador o ato de vestir e despir do idoso. O objetivo geral do artigo é investigar como ocorre o ato de vestir e despir do idoso acamado, a fim de desenvolver roupas que facilitem para o cuidador esse trabalho. Pode passar. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o referencial teórico, e parte dele expõe que o processo de envelhecimento e o avanço da idade é comum a todos nós, seres humanos, e é normal que durante esse período ocorra uma diminuição do vigor e da disposição dos idosos, e muitas vezes também eles podem ser acometidos por algumas doenças crônicas, que pode resultar numa diminuição da capacidade funcional deles. E em alguns desses idosos, esse declínio da capacidade funcional é mais intenso, levando eles a dependerem de cuidados básicos e até mesmo ficarem acamados, necessitando, assim, de um cuidador para estar auxiliando nesse momento. E os motivos que levam o idoso a estar nessa situação de acamado são diversos, como, por exemplo, o AVC, a diabetes, a hipertensão arterial sistêmica, dentre outros fatores que tornam eles mais suscetíveis e vulneráveis a esse tipo de situação. E pensando nisso, trazer a ergonomia e a antropometria para o desenvolvimento de um produto para esse público é fundamental, porque a ergonomia e a antropometria é uma área interdisciplinar que estuda a relação do homem com o meio que ele está inserido. E ela tem por finalidade de proporcionar bem-estar e melhora na qualidade de vida do mesmo, auxiliando na relação com outros elementos que estão presentes nesse sistema que ele está inserido. E nessa perspectiva, a roupa, ela faz parte desse sistema, ela se enquadra como um elemento do sistema que o ser humano está inserido, visto que ela faz parte da vida diária do homem. Então, para um design, é fundamental pensar e projetar roupas com viés na ergonomia e na antropometria, a fim de proporcionar maior conforto, maior segurança e produzir um produto assertivo. Então, ainda mais pensando que o público da terceira idade, eles passam por algumas transformações nos seus corpos, como, por exemplo, existe um aumento ali na parte da região abdominal, também há um encurtamento
de algumas partes do corpo, como também a sensibilidade na pele. Então, é fundamental pensar em todos esses aspectos no momento de desenvolver uma roupa para este público. Pode passar, por favor. Então, a metodologia utilizada no artigo foi uma revisão bibliográfica e também uma pesquisa quantitativa através de um questionário que foi aplicado para 10 cuidadores de idosos aqui na região de Maringá. E pode passar, por favor. Então, vou estar falando um pouquinho sobre os resultados desses questionários aplicados para esses cuidadores, que foi fundamental no momento do desenvolvimento do produto. Então, as cuidadoras elas foram questionadas sobre qual seria a melhor forma de fechamento de um macacão, pensando em uma idosa acamada que muitas vezes tem por hábito retirar as suas fraldas. Então, para esse questionamento, 41,9% das respostas disseram que o mais ideal para um macacão seria um zíper ou velcro na lateral, facilitando o momento de vestir e descer. Também verificou-se qual seria a melhor posição de abertura e fechamento para uma blusa pensando nessa idosa camada. E a resposta foi de 60,5% para a abertura frontal. Pode passar, por favor. Outra pergunta também buscou entender qual seria a melhor posição. Eu acho que eu me confundi aqui. A resposta que eu falei de abertura frontal da blusa é agora, que foi de 62,2%, que é a abertura frontal. E também, por fim, eles foram questionados sobre o aviamento. Qual seria o aviamento ideal para estar utilizando nessa roupa para facilitar esse momento e também para proporcionar conforto ao idoso. E 75% dos entrevistados responderam que os aviamentos ideais seriam o zíper, velcro, o botão de pressão ou um elástico. Pode passar, por favor. Então, o produto desenvolvido foi um macacão. Ele foi desenvolvido pensado nessa idosa que tem por hábito retirar as suas fraldas. Então, para o desenvolvimento dele, foi pensado na ergonomia, foi pego as medidas antropométricas dessa senhora, e então foi feito um macacão com acessibilidade por meio dos aviamentos que facilitasse esse momento e que também trouxesse conforto e segurança para a idosa. Então, a forma de abertura foi através dos ombros, com botões de pressão. Também, outro meio de abertura foi nas laterais, através de um zíper. No entanto, esse zíper, para não ter contato direto com a pele e causar incômodo e alguma irritação, ele é revestido de forma interna, de forma externa. Como também ele possui um elástico na cintura, que vem dificultar que essa senhora coloque suas mãos através da cava e retire essa fralda. E a modelagem como um todo, ela foi feita de uma forma mais ampla no decote, nas cavas e no gancho. Também foi feita uma blusa com manga japonesa para utilizar na parte de baixo, com uma abertura frontal através de botões. Então, o resultado da pesquisa serviu para auxiliar no momento de desenvolvimento dessa peça. Pode passar, por favor. Então, as considerações finais é que o artigo ele contemplou o desenvolvimento de uma roupa que facilitasse o cuidador no momento de vestir e despir o idoso acamado, como também viesse proporcionar conforto e segurança para essa idosa. E, por fim, durante a pesquisa ficou evidente que a modelagem da roupa e os aviamentos que são utilizados, eles podem auxiliar nessa problemática de vestir e despir um idoso acamado. Muito obrigada. Muito obrigada, Júlia, e parabéns pelo trabalho. Que interessante pensar a potência, né, que a gente tem nas mãos com o design de moda especificamente. Bom, a gente vai conversar ao final, agora eu gostaria de chamar a professora Fernanda Farias, que vai apresentar os próximos 4 trabalhos, e ao final a gente conversa mais um pouco sobre o que foi apresentado, tá bom? Pronto, boa tarde. Gente, primeiro, parabéns, assim, trabalhos realmente maravilhosos. Então, estão todos realmente de parabéns, já com vontade de falar um monte de coisa, mas vamos deixar para o final. Então, vou chamar agora Silvânia do Carmo Costa Tavares, com o trabalho dela, Pijama Acalanto, proposta inovadora de vestuário para portadores de dermatite atópica. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos.
O pijama acalanto é uma proposta inovadora de vestuário para os portadores de dermatite atópica. Eu tenho uma abordagem teórica de um pijama infantil com foco em pilares de ergonomia. Só relembrando esses pilares, que são o conforto, a segurança e a eficiência. E o que acontece? Eu estou direcionando um discurso da literatura com um processo criativo de um vestuário para crianças para dormir. Pode passar, por favor. Eu tenho como objetivos analisar elementos característicos da criação do desenvolvimento em moda de um design voltado para o público infantil. E também vou relacionar implicações ergonômicas em crianças com o uso de roupas promotoras da dermatite atópica. Eu vou desenvolver uma modelagem inovadora para atenuar esses fatores que são desencadeantes dessa patologia. Outra coisa principal é compreender o potencial econômico comparado com o pijama tradicional, entendeu? Para crianças acometidas pela dermatite atópica. A relevância é evidenciada desse problema, gente, porque cerca de 20% da população mundial, de 2 a 8 anos de idade, eles são acometidos pela dermatite atópica. Essa implicação na idade adulta prevalece também nesse mesmo percentual e chama a atenção fatores desencadeantes ligados a tecidos ásperos, fibras sintéticas, roupas quentes, roupas apertadas. E também esse trabalho implica na qualidade de vida, em questões estéticas, na ergonomia e principalmente no ciclo circadiano, que mais à frente nós vamos falar. A metodologia ela é fundamentada em uma pesquisa teórica com um método descritivo, e esse caminho metodológico ele pretende estabelecer um diálogo com a moda, com a saúde e com a dermatologia. Pode passar, por gentileza. Nessas implicações ergonômicas e a dermatite atópica, temos que dizer que o aumento do número de portadores de dermatite atópica nas últimas décadas passou a dobrar na população mundial e passou a se configurar como um problema de saúde pública. Ela se manifesta como uma alergia na pele e que se alterna em momentos de melhoras e pioras. E essas crises podem ser semanais, podem ser mensais, podem ser anuais. E em alguns casos graves, o prurido provocado pela dermatite atópica, ele ocasiona eczemas, né, e lesões inflamatórias. E essas lesões são acompanhadas de pele seca e coceiras intensas. O que acontece? A criança, quando coça essas áreas que eu estou mostrando aí na figura 1, ela inocula bactérias que são típicas da flora da pele. E aí acontecem esses eczemas em consequência dessa coceira, desse prurido que a criança sente. O pijama, gente, ele é considerado como uma das roupas mais confortáveis e aconchegantes do universo infantil. Ele tem que proporcionar principalmente o relaxamento ao dormir. E assim é possível compreender que o corpo se relaciona com o vestuário não somente nas questões visuais, mas também nas questões sensoriais. E o pijama, ele obrigatoriamente tem que trazer leveza e conforto. O pijama comum, ele pode provocar assim, o adoecimento crônico da pele, com erupções, coceiras, crostas, e sobretudo na região inguinal, nas dobras dos braços e nas partes de trás do joelho, como eu estou mostrando aí nessa figura. O tecido e as linhas utilizadas na confecção dos pijamas, e principalmente a modelagem, eles merecem bastante destaque. A ergonomia, quando ela é aplicada à moda, ela se aproxima de questões de saúde pública. Então, pois a ergonomia é um instrumento de promoção à qualidade de vida imprescindíveis ao desenvolvimento infantil. Por gentileza, pode passar. Temos aí a nossa proposta, que é o pijama acalanto. E o que acontece? Esse nome acalanto, ele remete a uma canção de ninar. É uma canção que acalma e que se configura como o pijama acalanto, ele se configura como um instrumento de promoção à saúde em crianças de 2 a 8 anos de idade portadoras da dermatite atópica. O viés do acabamento desse pijama, ele é externo, né, nas costuras, vocês visualizam esses vieses, e as golas, na gola ele tem uma ribana 100% algodão. O nome do pijama, ele é impresso na parte externa, as bainhas são viradas para fora, né, com acabamentos laterais feitos em costuras inglesas, e a cintura possui um elástico suave.
Vocês percebem que na frente ele não tem elástico na calça, só na parte de trás o elástico suave. E o pijama deve facilitar a circulação e o movimento, possibilitando um sono reparador. O pijama deve garantir conforto, leveza, ao contrário dos tecidos feitos de lã e tecidos sintéticos. O estresse emocional pode também piorar com o acometimento dessa doença de uma forma significativa. Próximo slide, por favor. O próximo. Aqui eu tenho um quadro comparativo dos tecidos dos pijamas comuns com as fibras sintéticas e o nosso pijama, que ele é de 100% algodão, os fios de poliéster e o nosso é 100% algodão, os elásticos em toda a circunferência da cintura e do pijama acalanto apenas na parte posterior da cintura. Os acabamentos são internos em overlock e feitos com linhas de poliéster, e no pijama acalanto ele é feito com costuras inglesas e externas, e cobertas com vieses. E as etiquetas na parte interna do pescoço, vale ressaltar que elas provocam muita irritação no pescoço das crianças. E com isso, elas não temos etiquetas, não, tanto no pescoço como na parte interna. A cava raglan e o gancho saruel e as cores preferencialmente brancas. Próximo, por favor. Próximo. Em considerações finais, eu falo da relevância dos profissionais de design de moda, que o olhar criador do profissional de moda, ele consegue identificar e conceber elementos de transformação social que implicam na saúde pública, face a essa escassez de mercado de opções para esse público tão especial. Temos, próximo, as referências, próximo, e o meu obrigada. Silvânia, parabéns, viu? Que coisa mais linda! Um acalanto, né? Assim, vamos falar um pouquinho mais no final, porque assim, eu já tive vontade de encomendar assim, uns 10, né? Não vou mentir. Ótimo. O pijama vai estar sendo patenteado e vai estar à disposição das pessoas. Pois, muito bom saber disso, porque meu filho também tem uma alergia, mas no final a gente conversa sobre isso. Eu quero chamar agora, né, a nossa querida Ana Beatriz Bianchi, nós não esquecemos de você, minha linda, tá certo? Para falar, né, sobre o estudo e aplicação do design universal no vestuário infantil. Seja muito bem-vinda. A tela é toda sua. Obrigada, boa tarde a todos. Então, eu vou apresentar o meu artigo, que teve como orientadora Maria Antônia Romão da Silva. Pode passar. Então, na introdução, eu queria explicar que o artigo ele foi desenvolvido a partir de um projeto que nós fizemos no segundo ano. Eu fiz em parceria com outras duas colegas de turma, e a gente tinha como objetivo desenvolver peças do vestuário infantil, masculinas e femininas, para crianças de 4 a 8 anos. Nós tínhamos também que utilizar os princípios do design universal e definir um público no qual nós íamos focar. Nós escolhemos trabalhar, então, com crianças que possuíam a síndrome de Asperger. Pode passar, por favor. Falando um pouquinho da síndrome, ela é conhecida como o tipo mais leve de autismo, também conhecido como autismo de alto funcionamento. Essas crianças, elas apresentam dificuldade para interagir emocionalmente, mas elas não possuem nenhum tipo de atraso no desenvolvimento cognitivo e linguagem verbal. E outro ponto interessante é que sua prevalência é maior entre homens, com um índice de 9:1. Pode passar. Agora, falando um pouquinho do design universal, o princípio do design universal é fazer com que todo o processo de design seja pensado para atender o maior número de usuários possíveis. Martins e Martins, elas explicam que alguns usuários enfrentam dificuldade no uso de produtos, por isso o design universal é tão importante, para fazer com que, para a maioria das pessoas, promovam maior conforto, segurança e bem-estar. Pode passar. No desenvolvimento projetual, junto com a pesquisa bibliográfica, nós soltamos 2 questionários. Um foi para os pais de crianças de 4 a 8 anos, que não possuíam a síndrome, e o que nós encontramos de padrão na resposta deles foi a questão do tamanho com a idade. Geralmente, as roupas infantis, elas vêm na etiqueta, né, a idade por conta do tamanho,
E eles reclamavam que muitas vezes isso não batia e acabava dificultando na hora de fazer a compra. Pode passar, por favor. E no segundo questionário, ele foi para os pais de crianças que possuíam autismo, não só a síndrome de Asperger, para que a gente pudesse fazer um estudo um pouco maior. E nós percebemos algumas coisas que seriam muito fáceis de ser resolvidas, mas que não eram resolvidas. Essas crianças, elas têm preferência por tecidos mais macios, como o algodão, elas não gostam do jeans e não gostam de roupas apertadas porque limitam os movimentos. E as etiquetas das roupas também incomodam, e em algumas peças, quando a gola é muito pequena, muito justinha, é um problema também, porque essas crianças possuem o perímetro da cabeça um pouquinho maior, então dificulta na hora de vestir. Pode passar. Como resultado, então, nós alinhamos toda a pesquisa bibliográfica e o que nós conseguimos tirar dos questionários e desenvolvemos peças que contaram muito com mecanismos de modelagem para resolver certas questões. Pode passar. O primeiro look confeccionado foi o masculino, e na camisetinha ele apresenta expansão nos ombros com botões de pressão, ele abre, então a cava fica maior, o comprimento da camisetinha. Na lateral nós quisemos trazer esse tubarãozinho que abre e fecha a boca para que fosse interativo e também chamasse a atenção da criança. E na bermuda nós colocamos zíper também por conta da circunferência e do movimento. Os pais queriam roupas que durassem mais, porque a criança cresce muito rápido, né? E uma coisa que eu gostaria de apontar é que durante a correção do artigo, um dos professores que corrigiu falou que seria interessante que a gente testasse as peças com alguma criança que possuía síndrome. E aí eu queria dizer que um dos nossos modelos possuía síndrome, e para a gente foi muito legal, porque no final da apresentação ele perguntou se ele podia levar a roupa embora, porque ele tinha gostado muito e ele queria que ficasse para ele. Então, para a gente foi a validação. Pode passar, por favor. O segundo look foi o look feminino. Também usamos mecanismos de expansão e modelagem. Toda a modelagem, tanto da camisetinha quanto da saia, é evasê, para que seja mais ampla e mais confortável. O macacãozinho, a jardineirinha, na verdade, possui elástico na cintura, e as alças são de canaletas, então elas aumentam e diminuem para que possa acompanhar aí a criança por um bom tempo. Pode passar. Então, como consideração final, ficou evidente para a gente que as crianças com a síndrome e sem a síndrome possuem algumas especificidades próximas que podem ser resolvidas utilizando o design universal. E a gente percebe que o mercado não atende essas coisas, por mais simples que sejam de resolver. Então, fica aí comprovada a importância do design universal. E é isso. Pode passar. Muito obrigada. Muitíssimo obrigado, Ana Beatriz, parabéns, que coisa mais linda, amei o tubarãozinho, amei tudo, parabéns pelo seu trabalho. No final a gente vai conversar mais um pouquinho sobre ele, tá certo? Eu vou chamar agora a Larissa de Oliveira Vilela, tá? E ela vai nos falar sobre o design universal também, só que aplicado a produtos de moda para o público infantil autista. Seja bem-vinda. Boa tarde a todos, eu sou Larissa Vilela, da Universidade Estadual de Londrina. Então, agora eu vou estar apresentando para vocês a minha pesquisa, que eu fiz em conjunto com as minhas amigas Isabela Aimé e Sofia Furtado. Pode passar, por favor. Bom, aqui eu vou fazer primeiro uma breve introdução para entrar propriamente dito no autismo. Bom, esse projeto ele surgiu por conta da grade curricular da UEL. Era uma matéria ministrada pela professora Suzana Barreto, de design universal. Então nós fizemos esse trabalho e escolhemos o público infantil autista para trabalhar com ele. Bom, como qualquer público, os requisitos de projeto são algo necessários e fundamentais para que o produto tenha uma boa aderência tanto no mercado quanto pro usuário, né? Então, o autismo não seria diferente. E se a gente for pensar no Brasil, se a gente pensar em 200 milhões de habitantes, cerca de 2 milhões são autistas. Ou seja, é um mercado gigantesco que também consome o nosso mercado da moda e a gente não pode esquecer deles. Então, o objetivo geral do nosso trabalho é mapear e determinar os requisitos de projeto para a concepção, desenvolvimento e projeto adequado para esse público. Bom, agora sobre o TEA, que é o transtorno do espectro autista.
Bom, ele é um transtorno neurológico, ele pode ser diagnosticado ainda na primeira infância, e ele possui diversos sintomas, e dentro dos diagnósticos, há diversos conjuntos de sintomas também, que é o que vai determinar qual é o nível do autismo dessa criança. E ele pode ser dividido em 3. O nível 1, o autismo leve, o nível 2, o autismo moderado, e o nível 3, o autismo severo. Bom, dentro de todos esses sintomas, eu quero ressaltar um específico, que são os problemas em gerenciar os sentidos, tato, olfato, visão, paladar, enfim, os 5 sentidos. Por que eu quero ressaltar ele? Por conta de que o vestuário tem relação direta com o tato e a visão, e isso pode acarretar alguns fatores indesejados nessas crianças. Pode passar, por favor. Bom, para isso, nós utilizamos alguns dados para a gente definir esses parâmetros dos requisitos de projeto. Para isso, utilizamos a pesquisa de Teixeira e Otaki, que foi realizada em campo, em associações para crianças autistas, a AME e a APAI, e esse questionário foi respondido por profissionais da área e pais de crianças autistas. Bom, com essa pesquisa, nós identificamos que mais de 50 dos pais e profissionais relataram que as crianças têm sim, manifestam sim a opinião na hora de se vestir. E que algumas vezes isso até causa ansiedade, certa aversão, e pode até desencadear alguns episódios. E também foi pontuado que uma das dificuldades na hora de se vestir é a diferenciação de avesso e direito, de fechar zippers, botões, cintos e amarrar cardaços e laços. E outros pontos que foram relatados é que o que mais incomoda elas são tecidos grossos e sem elasticidade, lapela de bolso, estampas com relevo, babados, saias, vestidos e macacões. E os macacões em específico ainda trouxeram a ideia de aprisionamento e de não prático. Pode passar, por favor. Outro ponto da pesquisa foi o que estimulava ela e o que tipo de atividades eram feitas para o desenvolvimento dessas crianças. Então, o que mais chama a atenção são objetos coloridos, brilho e luz em música alta, e alguns dos métodos utilizados eram jogos de encaixe e imagem, e o TEACH, que é específico para o público autista. Pode passar, por favor. E com isso nós chegamos nos requisitos de projeto. Bom, requisito de projeto é fundamental para qualquer projeto, porque vai determinar as necessidades do usuário e fazer com que ele tenha uma boa aderência a esse produto. Mas quando a gente pensa nos PCDs, a gente abre outra parcela que a gente precisa pensar no design universal. Porque o design universal vai garantir que a gente produza um produto universal, como já diz o nome, que vai abranger tanto o público PCD quanto o não PCD. Então, dentro desses 7 princípios, nós temos o uso equitativo, flexível, simples e intuitivo, e por assim diante, senão eu vou acabar tomando muito tempo. Pode passar, por favor? E com isso, nós fizemos uma tabela. Para a gente mapear, primeiramente, os requisitos de projeto específicos desse público autista. Então, a gente fez um paralelo de os sintomas que esse público tem, a relação, de acordo com a pesquisa de Teixeira e Otaki, de como eles viam o vestuário e as possíveis soluções. Por exemplo, a fadiga de movimentos repetitivos, tecidos sem elasticidade que impossibilita a movimentação, e como solução, usar tecidos leves e com elasticidade. Pode passar, por favor. Bom, e com isso, a gente já trouxe a verificação e validação e as recomendações do projeto em si. Bom, como a gente já viu quais são as necessidades desse público em específico e como a gente poderia resolver isso, a gente pôs à prova se essas soluções englobariam o design universal, entre aqueles 7 princípios que foram citados lá atrás. Bom, com isso, nessa faixa etária, o nosso público era da faixa etária dos 5 aos 7 anos, nós validamos e vimos que todas as soluções englobavam pelo menos um dos princípios. E que tinha soluções que chegavam a englobar até mesmo 6. Ou seja, com isso a gente conseguiu ver que se um projeto seguisse essas recomendações e tentasse abordar todas elas, no final o produto seria de grande abrangência, tanto para o público autista, como PCDs, como para o público não PCD também. Pode passar, por favor? E aqui eu quero concluir toda essa visão, que com tudo isso que eu apresentei, é muito importante a gente pensar nesses requisitos para produzir,
mesmo para os públicos não PCDs, né? Porque isso vai trazer segurança para quem utilizar e também o conforto, né? Vai ser próprio para essa pessoa. E quando a gente usa esse design universal, a gente traz essa universalidade, a gente não faz distinção de públicos, que é um produto para todas as pessoas, tem que fazer distinção de ninguém, que todos tenham a mesma qualidade de produto. Bom, era isso que eu tinha para falar, muito obrigada, e estou aqui à disposição para as perguntas futuramente. Muitíssimo obrigada, Larissa. Parabéns pelo seu trabalho de extrema importância e muito, muito importante, assim, essa relação que você fez, muito legal, mas a gente vai falar um pouquinho mais no final. Vamos passar agora para a Kaline Vivian Teixeira da Silva, e ela vai nos falar sobre costurando solidariedade em tempos de pandemia. Seja muito bem-vinda, Kaline. Obrigada. A tela é toda sua. Certo. Então, meu nome é Kaline e eu sou estudante do 5º período do curso de Design de Moda do Instituto Federal do Piauí e tive como orientadora nesse projeto a professora Edna Maria. E esse projeto ele surgiu no 4º período como um trabalho de conclusão, que era do projeto Integrador 2. Então, tendo em vista, né, que muitos alunos participaram desse projeto, do qual eu vou falar aqui, a gente resolveu fazer uma pesquisa em cima, juntamente com os alunos que participaram desse projeto. Então, costurando solidariedade em tempos de pandemia. Pode passar. Bem, nessa pesquisa foram analisadas as percepções de 16 alunos, estudantes, tanto os egressos, né, quanto os estudantes dos cursos de Design de Moda e Técnico em Vestuário, a respeito da responsabilidade social, ao participar como voluntários do projeto IFP Solidário no combate ao coronavírus, que teve como objetivo principal a confecção de máscaras de proteção para doar aos hospitais públicos da cidade de Teresina, no início da pandemia, provocada pelo coronavírus. Pode passar. Como nós sabemos, essa pandemia do coronavírus, ela trouxe muitas incertezas e inseguranças para todos nós. E devido a essa incerteza e essa insegurança, muitas pessoas tiveram uma procura desenfreada por esses EPIs, né, especificamente as máscaras, ocasionando assim uma falta no mercado, tanto para as pessoas que estavam na linha de frente, né, os médicos, os enfermeiros, mas também para todo o restante da população. E, tendo em vista essa escassez, esse projeto ele foi criado, né, foi coordenado pela professora Edna, que é a professora que me orientou também na escrita desse artigo, e foi feito esse projeto que foi de grande ajuda e grande importância na nossa comunidade. E ele teve 61 voluntários, né? Dentro desses voluntários, 16 foram alunos, inclusive eu sou uma das alunas que participou desse projeto, e as outras eram pessoas da comunidade, comunidades religiosas. E a gente quis trazer no artigo essa percepção, o que as pessoas entendem por responsabilidade social, se isso teve alguma importância. E esse projeto, com certeza, vamos ver mais na frente o que as pessoas elas puderam compreender e achar. Pode passar, por favor. Então, a gente pode achar que responsabilidade social não tem nada a ver, né, com a moda, com design de moda, mas através de tudo que já foi falado aqui, né, de todos esses projetos maravilhosos que os outros apresentaram anteriormente, podemos ver que tudo envolve responsabilidade social. Então, a responsabilidade social, nesse período de pandemia, ele serviu para que a gente pudesse abrir a nossa visão de que nós, enquanto designers de moda, temos um papel muito importante na sociedade, não só no tempo de pandemia, mas em várias outras necessidades das pessoas. E esse projeto do IFP Solidário fez com que nós, estudantes, pudéssemos ter essa reflexão e essa visão do quão importante é o nosso papel enquanto designer de moda. Pode passar. A nossa pesquisa, ela foi do tipo qualitativa, com caráter exploratório, foram pesquisados
os seguintes teóricos: Tenório, Berlim, Mancini, Prodanova e Freitas. Foi feita uma aplicação de questionário online com os alunos que participaram na plataforma Google Forms, né? Foi com perguntas abertas e fechadas, onde a gente pôde perguntar se eles sabiam o que era responsabilidade social, o que eles sentiram ao participar do projeto IFCO Solidário no combate ao coronavírus e qual a relevância que isso teve na vida deles. Pode passar. Então, os resultados alcançados com esta pesquisa mostram que a responsabilidade social é de grande importância não só para empresas, instituições, mas sim para todos que se envolveram de forma solidária com o projeto IFCO Solidário no combate ao coronavírus. Para os alunos se sentirem socialmente responsáveis com a comunidade, é necessário ajudar, contribuir. Fora das salas de aula, essas experiências vivenciadas traz uma reflexão sobre como ser uma pessoa melhor consigo mesmo e com o próximo. Então, quando nós falamos a respeito de ser um design de moda, muitas vezes a gente acha, o design de moda ele só desenha, ele só costura, mas nós temos esse papel importante com a sociedade, de participar sempre de projetos sociais, de projetos de extensão, mostrar para a sociedade que nós podemos contribuir de alguma forma, porque durante toda a nossa formação, ao longo dessa nossa formação, a gente aprende muitas coisas que podem, sim, suprir as necessidades das pessoas que estão ao nosso redor. E para mim foi de grande valia participar desse projeto, que não parou por aí, né? Já foram feitos outros projetos e eu sempre tenho a oportunidade de participar e participo com maior alegria e com maior amor, porque eu acredito que a responsabilidade social, ela não deve apenas ser um dever das empresas e das instituições, mas ela é um dever nosso, que deve estar dentro de cada um de nós. Pode passar. Aqui foram algumas das referências, e é isso. Gostaria muito de agradecer pela oportunidade de estar participando. Kaline, parabéns, viu? Depois eu quero saber um pouquinho mais ainda sobre esse projeto. Tá, gente, okay. Assim, agora eu vou chamar, né, a nossa última convidada de hoje, tá certo? Para depois entrarmos nas discussões. Gostaria de chamar a Lorena da Silva, aí você me ajuda se é Keila ou Keila. Aí você me ajuda? Keila mesmo, né? Então, Lorena Keila da Silva, e ela vai nos falar sobre jalecos clínicos para as mulheres plus size de biotipo triangular, extremamente importante. Muito bem-vinda, Lorena, Obrigada. a tela é toda sua. Eu sou a Lorena, né? E eu vou apresentar, então, sobre jalecos clínicos para mulheres plus size de biotipo triangular. Pode passar. Bom, a problemática, né, que foi encontrada foi como desenvolver jalecos clínicos para mulheres plus size que apresentam esse corpo triangular. Como objetivo geral, investigar como desenvolver esses jalecos que se adequem de forma ergonômica nesse corpo plus size e também de biótipo triangular. Pode passar. Bom, para isso foi feito um referencial bibliográfico e que foi estudado alguns temas, entre eles a norma regulamentadora N32, que é uma norma da Anvisa, e ela visa segurança e saúde no trabalho na área da saúde. Então, ali dentro dessa norma, tem o que nós conhecemos como EPIs, que são equipamentos de proteção individual, e o jaleco, ele entra nessa norma, que ela limita o uso dele apenas para ambientes de trabalho, né, não fora deles. E também, com isso, eu vou falar um pouquinho da diferença entre o hospitalar e o jaleco clínico, o jaleco hospitalar e o clínico. O hospitalar, ele segue um padrão da instituição hospitalar, né, que tem que ter um tecido específico, botões, um certo tipo de comprimento de gola, ele é bem aquele padrãozinho, porque dentro do ambiente hospitalar, existem muitos fluidos que podem ser contagiantes, então é mais arriscado. Já o ambiente clínico é sempre mais leve, o atendimento clínico não tem tanto risco de infecção, então o profissional ele pode optar
por fazer uso desse do jaleco, alguma cor, até mesmo modelo, recorte, até tecido diferente. Também foi estudado ergonomia e antropometria para esse corpo plus size. Pode passar? Que essas medidas de corpos, né, do biótipo triangular, elas são um pouco específicas, eu vou falar um pouquinho de cada um rapidinho. Esses são os tipos físicos mais comuns, né, do biotipo das mulheres. Esses daqui apresentados são do plus size, né, que também igualmente dos outros. O primeiro, ele é um triângulo invertido, que ele tem os ombros maiores do que os quadris. O segundo é o retangular, que ele tem ombro, cintura e quadril na mesma medida. O terceiro é o triângulo, que é o que a gente está trabalhando aqui, que tem os ombros inferiores em relação à medida dos quadris. O quarto é o ampulheta, que a cintura ela é mais afinada em relação ao ombro e quadril, e o oval, que é a cintura mais larga em relação aos ombros e quadris. Pode passar. Isso. A metodologia que foi aplicada, então, foi uma revisão bibliográfica e uma pesquisa qualitativa, que foi por meio de uma entrevista com 4 mulheres plus size aqui da região de Maringá, no Paraná, e elas atuam na área da saúde e fazem uso desses jalecos todos os dias. Então, com o estudo do referencial bibliográfico e a entrevista, foi possível desenvolver um produto que atendesse esse objetivo. Pode passar, por favor. Aqui eu vou comentar um pouquinho do que foi debatido, né, nessa discussão, quais foram os resultados da entrevista. E ao serem as 4 mulheres, é importante ressaltar que elas possuem o mesmo biotipo do que está aqui na imagem que eu coloquei aqui do lado. E todas elas falaram que elas, apesar de acharem muito bom o fato de ter que usar o jaleco, quando elas usam o jaleco que elas encontram, elas se sentem nada confortáveis. Eles não favorecem o corpo delas. Elas comentaram que não acha fácil para comprar, que o tecido, elas se sentem insatisfeitas porque muitas vezes é quente, com falta de elastano. Pode passar, por favor. E também, quando elas foram questionadas sobre o que elas achavam da modelagem, elas afirmaram que é uma modelagem bem unissex, né, masculinizada, e que não valorizam as curvas do corpo. Pode passar, por favor. Bom, aqui, então, é o desenvolvimento, né, do produto. Eu desenvolvi, esse produto foi feito um protótipo real, ele foi desenvolvido com recortes na linha da princesa, na linha da cintura, para que pudesse vestir melhor esse tecido nesse corpo, que tem os ombros inferiores, né, em relação ao quadril, que também é um fato de que elas falaram, quando elas vão fazer a compra, elas não conseguem achar um jaleco que encaixe tanto no ombro quanto no quadril, ou fica super faltando no quadril e serve nos ombros, ou vice-versa. Então, aqui foi feito esse recorte, que é para acomodar melhor. Tem também essa prega fêmea, que é para locomoção, andar e sentar. Foi optado por colocar zíper de 80 centímetros, então ele acaba antes do final da peça, que também o zíper ele vai acomodar melhor. E a manga da peça é princesa, justamente que é para equilibrar a peça, né? Quando você olha o triângulo, então você coloca um voluminho no ombro, acaba equilibrando. É interessante também comentar que essa peça ela foi feita com tecido de poliamida 6,6 biodegradável, que é uma poliamida que ela se degrada bem mais rápido quando ela está em aterro sanitário. Também ela tem bastante elasticidade, 86% essa poliamida e 16% de elastano. Pode passar, por favor.
Bom, as considerações finais, né, que foi por meio da pesquisa qualitativa que se viu a importância de conhecer um pouquinho mais essas medidas exatas desse tipo de biótipo, claro que não só desse, né, todos os outros, mas aqui focado nesse, porque não tem uma tabela de medidas para um corpo plus size, muito menos dos biótipos especificamente, então se viu-se essa necessidade de conhecer um pouco mais do corpo, também da inserção de recortes, de pence, folgas na modelagem, não apenas aquela modelagem mais, né, masculinizada, mas com recortes, que vai fazer o formato do corpo e que vai ficar mais ergonomicamente, vai ficar confortável e tudo mais. Pode passar? E é isso, muito obrigada. Muitíssimo obrigada, Lorena, parabéns, maravilhoso esse trabalho, né? Realmente um dos grandes problemas é sempre a tabela de medidas, e eu acredito que, inclusive, não apenas, né, no plus size, mas, inclusive, nas tabelas normais, no infantil, a gente acabou de ver também aqui no trabalho falando sobre isso, né? Enfim, mas assim, gente, parabéns, os trabalhos foram maravilhosos, assim, a gente foi super disciplinada, professora Patrícia, olha só, estamos aí com um tempinho que dá para a gente fazer perguntas, né, e fazer alguns comentários, então passo a palavra para a professora Patrícia para que ela possa começar aí, puxar os questionamentos e os comentários. Professora Patrícia, por favor. Perfeito, Fernanda. Bom, primeiro quero dizer assim da minha imensa alegria de ver trabalhos tão bacanas, de altíssima qualidade. Realmente acho que esse IC, ele vem também para a gente quase como assim um sopro de esperança, né? Práticas de esperançar. Eu acho que estar aqui com vocês e entre vocês é um pouco disso, né? De ouvir e um pouco se inspirar nessas buscas, né, para outras possibilidades de atuação. E quando eu fui me apresentando, né, e a gente aqui como coordenadora também fica nervosa um pouco, esquece das coisas, eu cheguei a comentar sobre um interesse especificamente no social, no pilar social, porque quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente vai pensar sempre naquele tripé, né? Social, ambiental e econômico, né? Sustentabilidade, para ser de fato sustentável, é preciso que a gente tenha esse tripé aí muito bem equilibrado, né? Só que hoje a gente teve uma belíssima surpresa, né? Foram 8 trabalhos com esse pilar social muito bem sustentado. Né? E aí, isso eu acho que é um grande diferencial desse IC e IGT, que leva o mesmo nome, que trata também da inclusão. Justamente porque se a gente pensa em sustentabilidade, nada adianta que a gente possa fazer ações no âmbito ambiental e se esquecendo do aspecto social, que geralmente é o que a gente está acostumado a ver, né? A professora Fernanda comentou ontem sobre as práticas de greenwashing, né? E isso é, assim, via de regra, ficado em várias marcas de moda. Mas não foi o que a gente percebeu hoje, né? Eu acho que foram 8 trabalhos que passeiam, né, por demandas humanas, né? Eu acho que demandas, sejam demandas sociais, sejam de condição corporal, e eu acho que a gente teve trabalhos muito interessantes que vão mostrar para a gente como que a gente pode operar com essas demandas, né? Enquanto designer. Se a gente sabe que a função de um designer é resolver problemas, solucioná-los, como é que a gente vai atuar frente a essas demandas, né? E aqui a gente viu, né, desde síndrome de Asperger, autismo, dermatite atópica, idosos acamados, paraplegia, paralisia cerebral, autismo, e também sobre a importância de pensar sobre a responsabilidade social que o designer tem, já desde a sua formação, né? E a questão do corpo plus size. Então, acho que a gente teve um passeio muito aprofundado sobre essas condições e necessidades específicas, né? E mais do que isso, né? Pensando na prática do designer, né? Eu acho que a gente também conseguiu perceber modos de atuação muito interessantes, né? Quando o Henrique, por exemplo, fala sobre a questão utópica do design universal. Eu acho que é muito interessante que ele traz essa palavra, é utópico mesmo, porque de fato somos muito diversos,
somos singulares, né? Fico pensando quando, agora por final, a Lorena traz o corpo plus size, embora a gente esteja muito habituado a ver essas imagens, né? O quadrado, o retângulo, o corpo retângulo oval, o triângulo invertido, ela mesma apontou para a gente como há muitas especificidades, né? E a Fernanda, agora a professora Fernanda, complementou. Há dificuldade de pensar uma tabela de medidas, né? Considerando tudo isso. Mas eu acho que o mais importante é que vocês, enquanto designers, força jovem, energia jovem, estão pensando essas soluções. E eu acho que tem trabalhos aqui muito aprofundados, de maneira geral, assim, de pensar, primeiro, né? Qual é a questão, qual é o sintoma, como coloca a Larissa, quais são os problemas, né, de acordo com esses sintomas, e como é que a gente vai partir para a solução. Eu acho que a gente tem aqui meios, caminhos, né, seja quando a gente pensa esse tripé, da qual falou a Kaline, se não me engano, não foi a Kaline, acho que, se não me engano, foi a Larissa, não, minto, foi a Silvânia. Silvânia, quando falou do tripé conforto, segurança, eficiência, né? E que isso deve ser uma premissa, penso, para todos os projetos, né? Independente, eu acho que tem uma coisa muito legal que vocês colocam, como é que a gente pode pensar essa moda inclusiva sem considerar essas particularidades como excepcionalidades? Ou sem exotificar isso, né? Aquilo que nos diferencia do que seria o suposto padrão, né? O corpo padrão. Então, quando vocês colocam, como é que a gente pode pensar no design que vista todos os corpos? Porque a gente vai encontrar no corpo padrão muitos desafios em termos de design, né? Muitos desafios em termos de soluções. Então, quando vocês vão trazendo essas minúcias, né? É o aviamento, como é que vocês vão resolver ao invés de zíper, é elástico, como é que vocês vão resolver a questão desse conforto, eu acho isso muito inspirador, né? E aí eu queria colocar uma pergunta de maneira geral, assim, para todos, né? E me sentindo, assim, muito emocionada para estar entre vocês, designers do futuro, né? Já são, né? Já estão atuantes. Como é que vocês lidam com essas relações, né? Porque eu acho que a gente tem aí um grande desafio enquanto designers, né? Como é que a gente escuta, como é que a gente aprimora essa escuta, como é que a gente coloca esses usuários no centro, sem que com isso a gente vá com um ímpeto de salvadores, né, de resolver, né, de ir lá e resolver. Como é que a gente coloca essas pessoas, esses indivíduos no centro, e para que eles sejam protagonistas, né? Acho que a gente também precisa, enquanto designer, fazer um exercício, um certo exercício também de humildade, né? Assim, de se colocar nos bastidores, porque, afinal de contas, a gente talvez esteja aí como mediadores dessa mudança, né? Então, eu quero abrir, assim, para quem gostaria de fazer mais comentários, quem estiver aí com vontade de comentar sobre isso. Silvânia Tavares, de Recife. Silvânia? Sim, daqui de Recife. É muito interessante sua pergunta, e eu acho interessante que se colocar no lugar do outro é um fator assim extremamente importante. Quando eu desenvolvi meu trabalho, eu me inspirei na minha sobrinha, que passava noites se coçando por conta dos pijamas, e a mãe dela, que no dia seguinte tinha problemas no trabalho, porque passava a noite inteira acordada com a criança se coçando, e a criança pequenininha, com 2 anos, também com os problemas. E aí você começa a observar tudo que se relaciona com o problema, com a situação de saúde, e tenta se colocar na situação e buscar. E aí, tempos depois, você encontra o conhecimento, as questões acadêmicas que abrem o nosso olhar, né, para tantos problemas. Muitas vezes você passa por cima do problema e não está nem se dando conta do que está acontecendo, mas a questão acadêmica, a importância, né, de você unir o conhecimento e o olhar para o outro. Nesse sentido que você encontra. É muito importante essa colocação de não se sentir o salvador da pátria, mas de tentar pensar, olhar e pensar como eu posso melhorar, trazer qualidade de vida, né, para as pessoas, né? Sem esse sentimento. Muito importante, você falou. Muito obrigada, Silvânia. Talvez seja o pensar junto, né? Pensar fazendo junto. Exatamente. E eu queria só fazer um comentário.
que eu amei, absolutamente amei o nome do pijama. A Calanda é exatamente o que ele é, né? Eu acho que é de uma sutileza, né? Muito bacana. Muito eu queria só especial. complementar, assim, em relação ao que vocês estão falando, né, tanto a professora Patrícia quanto a Silvânia, e, na verdade, todos vocês, né, falaram durante as apresentações, uma coisa que foi muito importante é que todos trabalharam com pesquisa, sabe, assim, e realmente aquela pesquisa mesmo, de ir lá e de perguntar, né, qual é a sua dor, qual é a sua dificuldade, o que é que você não está conseguindo, né, e quando a gente vai para o significado, né, da palavra design, quando a gente vai para o que quer dizer design, tanto design quanto criatividade, né, na verdade, eles são ferramentas para a solução de problemas, né, então, assim, de forma muito básica, falando isso. Então, nós, enquanto designers, né, nós precisamos resolver problemas, tá? Se nós vamos resolver de uma forma lúdica, de uma forma, né, assim, aí tudo bem, é um complemento, mas o grande X da questão é justamente a resolução desse problema. E como a gente vai saber qual é esse problema se a gente não perguntar, né? Se a gente não tiver uma escuta real, porque o que acontece, já levando um pouco para dentro das empresas, o que acontece na maior parte das empresas e que causa a não assertividade no produto é justamente o não ouvir, né? É o não entender seu público-alvo, é não entender sua persona, é não entender para quem realmente a gente está fazendo. Então, esse ouvir, esse observar, até quando a gente trabalha mais direcionado, assim, ao design thinking mesmo, né, que a gente fatia o problema, a gente começa a fatiar essas dores para que a gente possa trabalhar de forma melhor, é justamente isso, né? Então, assim, o que a Silvânia falou, que ela, eu observei a minha sobrinha, né, eu observei as pessoas, eu perguntei para os pais, né, o que muitas outras também comentaram aqui nos trabalhos de vocês, então, esse, gente, assim, eu acho que é o mais sensacional. Há um tempo atrás, quando a gente vai para um pouquinho da história do marketing, né, lá nos 80, nos 90, onde a gente tinha uma imposição mesmo dos produtos, o cliente não podia escolher, né, ele simplesmente tinha que comprar, o que, de certa forma, estava sendo empurrado. Hoje, nós não temos isso. Hoje, nós, enquanto clientes, nós podemos escolher aonde a gente coloca nosso dinheiro, a gente pode escolher o que a gente consome, a gente pode escolher. Nós temos liberdade de escolha, nós temos informação sobre aquele produto ou sobre aquela empresa, então isso é sensacional, né? Eu não lembro se foi a Nathalie, mas me ajudem a lembrar, algum de vocês falou sobre a questão da escolha dos filhos. Hoje, os filhos escolhem o que vestem, né? Então, assim, e é isso mesmo, né? As crianças hoje elas escolhem, e isso é bom, isso não é ruim, isso não tira a autoridade dos pais, isso não tira o respeito que eles têm, né, em relação aos pais, isso dá para eles uma liberdade de escolha que vai se repercutir na fase adulta dele, onde ele também vai conseguir fazer escolhas. Então, isso, até de uma forma mais psicologicamente falando, né, é muito importante. Você mostrar para ele que ele não precisa aceitar algo, sabe, que lhe está sendo imposto. Se aquilo lhe incomoda, se aquilo lhe causa coceira, se aquilo, sabe, está lhe machucando, está machucando seu corpinho, está maior do que ele ou está menor do que ele. Então, assim, eu acho que essa preocupação que vocês tiveram, de uma forma geral, e eu vi isso em todos os trabalhos, estão todos, assim, de mega parabéns, é esse cuidado, né, com a pessoa, seja no plus size, seja no infantil, né, seja realmente nessa parte mais do cadeirante, esse cuidado, gente, é essencial, sabe? E eu ainda diria mais, eu acho que é um cuidado que a gente faz, né, que a gente tem, né, que vocês trouxeram aqui para pessoas especiais, vamos dizer assim, mas que é um cuidado que, na verdade, todos os designers deveriam ter em todos os processos, né, de desenvolvimento de produto. Então, assim, parabéns mais uma vez, eu acho que esse ser realmente, assim, está muito especial, eu estou muito feliz de estar aqui, né. Uma das perguntas que eu ia fazer era justamente sobre a questão da pesquisa, mas eu acho que vocês foram muito claros na apresentação de vocês, e isso é muito, muito importante. E aí eu tenho uma outra pergunta, né, assim, que eu queria muito fazer para todos, e aí eu queria, se vocês pudessem responder, não precisa se alongar muito, mas só
vocês querem continuar com essa pesquisa? O foco de vocês é tornar esse produto real? Eu já vi que a Silvânia disse que sim, quando eu disse eu quero comprar uns 10, ela falou que sim, né? Mas assim, eu tenho vontade de comprar de todos de vocês, né? Independente de serem produtos feitos, pensados em um público específico, mas dá vontade de comprar porque a gente vê o carinho, a gente vê o cuidado, né? E é muito importante que vocês queiram realmente continuar esse trabalho, que vocês busquem parceria, sabe? Eu sei que não é tão fácil, né, empreender, que nem sempre é tão fácil, eu sei que às vezes pode parecer assustador, custoso, mas aí eu queria saber de vocês, assim, qual de vocês pretende continuar nessa linha de pesquisa ou realmente passar a comercializar esse produto? Quem quiser começar, Silvânia, se você quiser, já que você se empolgou aí, já falou que sim, né? Ou o meu alguém produto está em processo de patente já, porque eu percebi o interesse e a necessidade desse público tão especial. Como eu falei no trabalho, 20% da população infantil de 2 a 8 anos de idade desenvolve e vai até além da idade adulta. As crises, e muita gente também se interessa pelo produto, não só os portadores de dermatite atópica, porque ele tem o viés do conforto. O conforto, que ele é um pijama amplo, que facilita dormir, ele proporciona toda essa mobilidade noturna, e é isso. Eu vou ser bem breve para dar oportunidade para os colegas. Ele está sendo patenteado já, viu? Parabéns, parabéns. Alguém mais quer falar, por favor? Eu ia comentar que eu já trabalho no ramo de uniforme, né? E querendo ou não, os jalecos, eles são um uniforme, né? Que a pessoa usa diariamente. Então, a ideia, sim, é continuar esse projeto. Tanto que essa ideia veio por uma pessoa próxima que estava precisando e ela sofre bastante com isso. Ela até relatou que chega vez que ela sente vergonha de ir até lá comprar porque ela veste aquilo e ela fala, nossa, não acredito que só tem esse modelo. E ainda mais agora que está tão conhecido, esse universo de jalecos está tão amplo, né? E não tem muitos voltados para corpos específicos como o dela. Então, eu com certeza vou dar continuidade no projeto, né? Muito bom, parabéns. E aí, Henrique, Nathalie, Giulia, Sofia, vamos lá, Larissa, Kaline, nenhuma de vocês, pelo menos quer continuar nesse viés, assim? Ana Beatriz? Não querem falar, estão tímidos? Eu acho que o nosso não chegamos nem a concluir uma peça em si, ele é mais uma cartilha para auxiliar quem vai produzir, né, em si. Eu não acho que a gente vá produzir alguma peça nesse sentido, mas eu acho que valeu como lição para qualquer projeto a partir daí, a gente ter esse olhar para qualquer pessoa, porque são requisitos que vão servir para qualquer um. Todo mundo quer conforto, todo mundo quer se sentir bem dentro de uma peça. Então, eu acho que darei continuidade no pensamento, nesse intuito de trazer o conforto, independente se for para o público infantil, para o público adulto, para o público sênior. Assim, acho que é trazer essa ideia, porque acho que isso que foi o foco da nossa pesquisa mesmo, trazer esse olhar para a gente ver que as pessoas têm necessidades e a gente tem que pensar em produzi-las sem restringir a um público, para todos. Muito bom, parabéns, Larissa. E é muito importante o que você está dizendo, assim, porque, por exemplo, eu tenho 3 filhos e eu super me identifiquei com tudo que vocês falaram, assim, dentro da pesquisa que vocês fizeram, sabe, assim, e tanto do pijama, né, quanto de tudo, assim, de todas as roupinhas que vocês apresentaram, eu super me identifiquei, assim, né, então é muito, muito, muito bacana, parabéns. Professora Patrícia, quer fazer alguma colocação? Uma coisa que eu queria também parabenizar, né, realmente em relação à Lorena, né, assim, em relação também à questão dos jalecos, mas eu também queria falar, deixa eu ver aqui nas minhas anotações, a Giulia, né, Giulia, o nome é assim que fala? Esse nome é lindo. Se eu tivesse uma 4ª filha, eu queria que se chamasse Giulia.
um trabalho muito, muito importante também sobre a questão do vestir, do desvestir o idoso, né, assim, que é algo que realmente a maior parte das pessoas não sabem nem, assim, que tem essa necessidade, a não ser que você passe por essa necessidade, né, assim. E, assim, eu tive um avô que faleceu, né, e a cuidadora dele tinha todas essas necessidades e todos esses cuidados que você falou. Então, assim, eu disse, oh, meu Deus, se tivesse uma Giulia naquele momento ali, né, para eu encomendar já uma roupa para ele. Então, assim, parabéns, muito parabéns mesmo pelo seu projeto, viu? E aí você também fez só como pesquisa mesmo, ou você quer continuar de certa forma? Então, a princípio, eu penso não em continuar como uma marca para colocar no mercado e tudo mais. O que, a princípio, foi pensado por mim, pela minha professora que auxiliou no artigo, foi fazer uma quantidade desses macacões, essa roupa pensada no vestir e despir do idoso, e levar em alguns asilos, porque no meu caso eu tive essa experiência da dificuldade do vestir e despir por conta de alguns trabalhos que eu faço em asilo, e a minha professora teve por conta de familiares. Então a gente sentiu essa dor, viu essa dificuldade, esse desconforto que um idoso e também o cuidador passa nesse momento. Então, a princípio, a ideia era essa, de fazer algumas peças e levar para esses idosos. Muito legal, parabéns, assim, e falando ainda nessa parte do paraplégico, né, do cadeirante, assim, a gente tem tanto o Henrique quanto a Nathalie, né, que trouxeram trabalhos maravilhosos. Eu achei muito legal isso, da preocupação com a estética, né, porque como vocês falaram, a moda, essa parte estética, não é só o conforto, mas a moda também é importante no sentido do olhar, né, do se sentir bem, do se sentir confiante. Enfim, gente, assim, por mim eu passaria aqui a tarde toda falando, conversando, elogiando, né? Professora Patrícia, me pare, professora Patrícia. É assim, trabalhos bons fazem isso com a gente, né? Nos movimentam, dá vontade de conversar bastante, trocar algumas ideias, figurinhas. Mas quero, mais uma vez, parabenizá-los, eu acho que, e parabenizá-las também, eu acho que a professora Fernanda falou algo que é muito importante, eu gostaria de reforçar, reiterar, que eu acho que aqui, no geral, todos vocês, todas, tiveram muito cuidado, né, com a pesquisa. E daí, muito cuidado como é que vocês iriam tratar dessas demandas, como é que vocês iriam, de fato, ouvir, né, e essa escuta atenta, apurada, cuidadosa, que a gente precisa para que a gente esteja aí em condição de ser mediadores, né, e não salvadores. Muito bom, eu quero dar os parabéns novamente e agradecer por esse GT, aliás, esse IC, né, que é filho do GT maior, moda, sustentabilidade e inclusão, e agradecer aqui a minha parceira de trabalho, professora Fernanda Farias, por mais esse encontro. Amanhã é o nosso último encontro, né? É importante a gente falar, e também ressaltar que a gente tem uma votação para quem está inscrito no Colóquio de Moda, para eleger o melhor trabalho, né? Essa votação ela será aberta, disponibilizada no último dia, portanto, amanhã, a partir das 3h. Então, votem dentro da plataforma. Ao lado do chat tem ali um campo para votação. Tá bom? Professora Fernanda, que gostaria de fazer aqui mais uns fechamentos, algumas últimas colocações, temos 3 minutinhos. Não, na verdade, só agradecer novamente, agradecer a todo o evento, a todo o apoio que a gente tem, pessoas maravilhosas ao nosso redor, professora Cintia, enfim, todos os organizadores, a Marcela e a Fernanda Mas, que estão aqui, né, nos auxiliando, né, e professora Patrícia, mais uma vez, muito obrigada, assim, é uma honra e é um prazer imenso estar aqui com você, né, pessoal, assim, parabéns a todos, de coração, eu sou muito, assim, expansiva mesmo, quando eu amo mesmo, e assim, eu amei todos, de todo o coração mesmo, assim, parabéns, sabe? Realmente, é como a professora Patrícia falou no começo, a gente fica cheia de emoção, sabe? De ver realmente, né, os nossos futuros atuais, presentes, né, designers, enfim, realmente trabalhando com esse olhar, né? Um olhar que vai muito além apenas do estético, do lucro, enfim, e que realmente vai lá dentro do humano, né, que é o que nós precisamos ser cada vez mais, né, sermos mais humanos, estarmos mais juntos e unidos por um bem maior. Então, muitíssimo obrigada e parabéns mais uma vez. Um beijo enorme. Um grande beijo.